Pois bem, então assim, ó, nós não vamos a trabalhar o texto, tá? Sim. Porque eu não consegui coordenar bem o tempo, apesar de eu não tinha que coordenar bem o tempo, mas a gente vai até a parte que seria o começar a leitura, porque Então, o não. tempo de lermos e comentar, não dá para quebrar isso no meio do caminho, de fazer leitura agora e comentar. Porque se a gente ficar no meio do caminho, a gente vai ter que ler de volta na semana que vem e comentar. Então, a gente já faz tudo Posso até agora. fazer uma pergunta? Você diria a mesma coisa para estudo? Vamos supor, tem esse capítulo para eu ler e eu só consigo ler metade. No outra hora, outro dia que eu vou continuar a estudar, devo começar a ler de novo ou posso continuar do ponto? Com um grupo ou sozinho? Sozinho. Porque às vezes eu percebo isso. Eu começo da parte onde eu parei, mas eu não lembro mais o que eu li antes. Não, mas daí vale a pena ir um pouco mais, porque aí o resgatar, você vai ter que resgatar um pouquinho o que estava, mas já é mais profundo, você já vai enxergar outras coisas, porque já é segunda leitura. Então é daquela bom parte, sempre sim. reler Sim. para pegar tudo a minha. Eu não vai releio precisar, o você não texto deveria. todo, né? Pode Eu ser, vou já que reler não nas vai minhas ler. anotações daí, né? Ah, tá. Porque isso que é importante, né? Uhum. Bom, então, vamos lá para a questão dos métodos de estudo. E aí, veja que o que eu vou trazendo aqui para a gente discutindo não quer dizer que é assim e tem que ser assim. Mas aqui são é uma síntese de diferentes autores, de diferentes abordagens que trazem esse olhar. Então, o primeiro elemento é antes de começar a ler. Por que a gente se arvora em já aprender o conteúdo? Mas o que nós estávamos falando até agora? Que existe o conteúdo e, como a música, o processo do aprender é uma relação minha com, uma postura ativa, é uma troca que eu vou ter. Não é um simples engolir, não é um simples memorizar. Quando a gente falou do construir, né? Eu preciso pegar estas coisas e construir algo. Para eu construir algo, o elemento importante é a base no qual esse elemento começa a construção. Isso faz muita diferença na nossa leitura. Mas não só na leitura. Isso vai fazer diferença no aprendizado. Antes de eu me relacionar com o texto, eu preciso começar olhando para mim. Então, nós vamos trabalhar o texto da Gênese, o capítulo São Chegados os Tempos, item Sinais dos Tempos. Antes de eu começar a ler, eu olho o capítulo, né? Porque esse é o capítulo e o título. Os tempos são chegados. O que quer dizer isso para mim? Os tempos são chegados. Você tem que dar uns minutinhos aí. O que eu sei? São chegados. É tempo do quê? Ah, será que isso é aquele negócio da regeneração? Que tempo que é esse? O que não é? O que eu já sei sobre regeneração? Ah, porque nós vamos para os mundos de regeneração. Mas o que caracteriza o mundo de regeneração? O que caracteriza o mundo de provas e expiações? Eu preciso ir verificando o que eu sei. Porque eu verificar o que eu sei, naturalmente já vai abrindo perguntas para o que eu quero saber. E quanto mais perguntas você tiver sobre o que você quer saber, mais você vai se apropriar do texto. Entendem isso? Se eu leio um texto sem pergunta nenhuma, sem interesse nenhum, eu aprendo algumas coisas muito pouco, muito raso. Quando eu tenho milhares de perguntas sobre aquilo, eu leio com muito mais avidez. Nossa, isso aqui é aquele negócio. Olha, isso aqui está explicando isso está explicando isso. Então, fazer pergunta é como se fosse você se abrir para a resposta. Quando você não tem pergunta nenhuma, você não tem abertura para novos conhecimentos. Entende? O conhecimento, isso é algo, um consenso, o conhecimento se dá
através dessas desacomodações ou através dos questionamentos. Então, por isso, muitos autores vão discutir que o papel do educador não é passar conteúdo. Um conteúdo absorvido sem uma pergunta anterior é só memorização. Eu memorizo e daqui a pouco perco. O trabalho do educador nesse sentido seria fazer perguntas. Perguntas interessantes e úteis. Isso a gente tem também uma discussão interessante. Perguntas, eu falei interessantes? Sim. Mas está errado. Complexas. Complexa quer dizer não é sim ou não. Tá? Perguntas complexas e úteis. Complexas porque exige um encadeamento e útil tem uma aplicação na minha vida. Então nós como educadores deveríamos fazer perguntas complexas e úteis para que o sujeito se abra para o aprendizado. Quando você está nos teus estudos, você tem que ser o seu próprio educador. Sim. Então você tem que fazer perguntas. Os tempos são chegados. Os tempos são chegados. Tempos de quê? Porque pelo que eu sei, não vai virar espírito puro, né? Se não vai virar espírito puro, é tempo chegado do quê? Tempo de mudança. Que tipo de mudanças que estão acontecendo? O que será que tem para mudar? Eu acho que o que tem para mudar é tipo essa coisa da guerra, essa coisa das expiações, eu acho que essa coisa das drogas, talvez será que é isso? Que chegou o tempo? Chegou o tempo, não dá mais isso, agora vai ser isso. O que será que chegou o tempo do que chegou? Quando eu estou fazendo essas perguntas e vou ler o texto, eu vou achar muitas coisas que quando eu não faço as perguntas eu não acho. Entendem isso? Então, pode parecer que inicialmente a gente está perdendo tempo. Porque eu estou aqui nas reflexões, a Patrícia já está na página 8. Mas eu vou, depois desse tempo, ler tudo que a Patrícia leu e vou achar muito mais coisas que ela achou. Porque ela só leu o texto. Eu estou estudando. Entendem? Então não tenha pressa no sentido de começar a ler o texto. Eu vou ter que olhar o título do livro, ou vou ter que olhar o título do capítulo, como é o caso desse que a gente tem, e vou olhar o título do item. O que é o nosso item aí, Marco? Sinais dos tempos. Sinais dos tempos. O que será então? Ele vai falar as coisas que estão sinalizando tempos novos. Ele vai falar das coisas que estão sinalizando o que já deu e que não vai ter mais. Então, ó, aqui eu já estou abrindo duas perguntas aqui para mim. Talvez ele fale de coisas que deu, não vai ter mais isso. Talvez ele fale de coisas, como vai ser daqui para frente, o que vai mudar, o que eu acho que vai mudar. Essa é uma pergunta boa. Sinais dos tempos, o que eu acho que vai mudar? Será que as pessoas vão ser tudo boazinhas? Será que elas vão perdoar ou não vão perdoar? Será que todo mundo vai fazer caridade nesse mundo de regeneração ou não vai? Será que as pessoas são mais inteligentes ou não são? Tudo que eu preciso saber, que eu quero saber, eu vou abrindo. Quanto mais janelas você abrir, mais conteúdo você vai reter, mais construções você vai fazer. Se a gente inverter para olhar o coordenador do grupo de estudo, então antes de cada texto, nós deveríamos fazer boas perguntas. Antes de cada tema, deveríamos fazer bons questionamentos e estimular os questionamentos das pessoas, porque aí elas vão ler com muito mais afinco. Eu poderia dizer que é um alerta vermelho se, quando eu estou fazendo essas perguntas, eu já trago respostas em vez de mais perguntas, como se eu já soubesse a resposta, do tipo, eu estou tomando um ponto de vista como o verdadeiro. Não, mas daí eu vou pegar as respostas a partir do que eu sei. Por exemplo, eu já li em Kardec que a regeneração tem a ver com não virar santo, tal, e eu tenho muitas respostas. Talvez eu descubra que a minha motivação para ler esse texto é bem pequena. E se a motivação for bem pequena, não sei se vale a pena a gente investir energia. Ou claro, aqui é um pedido para vocês lerem de um grupo. Então tá bom, isso, quem sabe, se você já tem essas perguntas, com certeza isso vai te abrir novas respostas. Né? A grande questão é a partir do que eu tenho essas respostas. Né? Porque senão fica um monte de ponto de vista, um monte de achismos.
e que eu tenha clareza desses pontos de vista e desses achismos. Porque quem sabe eu vou lendo e vou refutar alguns, vou ver que alguns têm sentido, que alguns não têm. Gente, mas da onde que é que eu tirei que todo mundo perdoa no mundo de regeneração, então? Porque não diz aí. Eu achava que todo mundo perdoava. Então, da onde que é que eu tirei? Isso vai me abrir para novas buscas e para novos estudos. Veja que eu vou ficar estudando sobre regeneração talvez muito tempo. Mas depois desse tempo, eu vou ter conhecimento, construir este conhecimento, e isso vai me transformar de verdade. Porque aí eu me apropriei da coisa. Então, nesse caso, mesmo se você acha que você tem as respostas, né? E talvez não seja necessário investir nesse texto, mas uma leitura inicial, não um estudo, mas uma leitura seria importante para você daí dizer definitivamente não vou investir meu tempo nisso, porque realmente é o que eu sabia já. Sim, né? Muito pouca coisa me acrescenta, né? Não quero, né? Mas uma leitura sim, né? Porque senão a gente estaria sendo irresponsável. Eu já tenho as respostas, eu não sei nem dizer de onde que eu tenho as respostas, porque foi uma palestra que eu assisti, não sei, não fui ver as referências e acho que sei. Aí estamos numa superficialidade, né? Então, a busca seria por se eu já sei, bom, se eu já li 8 textos na Revista Espírita, no Obras Póstumas, não sei o que, tudo sobre regeneração, no Evangelho, o que fala no Livro dos Espíritos, muito provavelmente poucas coisas me acrescentem. Mas eu acredito, Paulo, que na medida que eu tenho um monte de respostas, eu vou ter novas perguntas. Né? Porque essas respostas elas vão me abrindo para novas perguntas. A não ser que eu seja um perfil autoritário, que está mais preocupado em pôr ponto final do que abertura. Daí esse tipo de gente vai ler o texto e não vai achar nada. Não sei se cabe perguntar agora, mas às vezes fazendo estudos, às vezes eu vejo pessoas que falam assim, que tem dificuldade em ler um texto e tirar a pergunta. Mas é porque tem que começar antes a pergunta. Então, não é porquê, né? Sim, muitas pessoas têm dificuldade de ler o texto e dialogar com o texto. Porque isso tem a ver também com a nossa educação no Brasil. Entende? Eu estava conversando com um suíço e ele estava falando que no segundo ano a filha dele já aprendia a dialogar com o texto. Ela tinha, no segundo ano, né? Então 6 para 7, não tem 8 anos essa criança, ela tinha que ler o texto e fazer 3 perguntas para o texto. Com 8 anos de idade. Entende? Então é óbvio que essa criança que com 8 anos de idade já faz perguntas para o texto, que com 10 anos de idade já consegue dialogar diferentes textos, ela vai ser um adulto que tem muito mais capacidade de fazer pergunta do que a gente. Porque dependendo da escola onde você veio, com 8 anos, está longe de fazer qualquer tipo de pergunta, de fazer interação com o texto. Né? Então é isso que eu falo da questão da cultura, não ter base filosófica, autonomia. Então a gente vai ter, e isso é produto da nossa cultura, e aí talvez o grupo de estudo faça muito sentido. Porque aí um está fazendo uma pergunta, o outro está fazendo, tipo, nossa senhora, eu não consegui fazer pergunta nenhuma. E a Paula falou aquilo, a Patrícia falou aquele outro, o outro falou aquele outro. Nem tinha pensado nessas perguntas. Eu vou anotando. Depois vai ter outro texto, outras perguntas. É claro que em algum momento eu vou aprender. Né? Então talvez o grupo, ele também nos acrescente nesse sentido de que coisas que eu não estou acostumado a fazer, ou que eu ainda não desenvolvi essa habilidade, que ninguém me ensinou. Como que eu vou desenvolver? Não aprendi na escola, meus pais não me ensinaram isso, ninguém me ensinou. Então, quem sabe o grupo seja o espaço dessas trocas de perguntas, aonde, olha que interessante, mais do que a gente, lembra que eu estava falando lá do conteúdo, a gente vai começar um novo texto, né? Talvez pudesse ser bem legal, que perguntas nós temos para esse texto? Aí a Patrícia vai fazer uma pergunta, a Paula nunca tinha pensado naquela pergunta. Nossa senhora, a Patrícia é super inteligente, porque eu nunca nem tinha pensado naquela pergunta. E aí vai chegar um momento de tantas perguntas que eu estou vendo dos outros, de tantas vezes que o estudo se realiza, que eu vou conseguir fazer. Né? Então estou pensando aqui que às vezes até a gente ter espaço para fazer perguntas nos ajude a abrir ou desenvolver essas habilidades para as pessoas que estão no centro irem aprendendo a estudar. Né? Veja, quando as pessoas não sabem fazer perguntas para o texto, quando elas não se abrem, quando elas não conseguem extrair sínteses do texto,
eu fico me perguntando, como faz Evangelho no Lar? Porque o Evangelho no Lar, ele exige uma super autonomia. Não faz. Ou só lê. Só ler. Porque o Evangelho no Lar seria um momento da família ler e extrair aquele texto para a sua vida, o que isso fala das nossas relações, como que isso nos ajuda, para que a gente vá se melhorando. Agora, se eu não sei interagir com o texto, como que eu vou fazer Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar vai ficar uma coisa chata, vai ficar cansativo, ou as pessoas comentam só o título. Elas leem e comentam só o título. O título é orgulho e egoísmo. Aí, lê, ninguém guardou nada, e depois a gente fala o título. Eu descobri que muitas pessoas comentam só o título, porque eu participei já de muitos evangelhos na casa de muitas pessoas, e na minha família eu fazia testes, tipo, dizia lá Jesus, aí eu lia Josué, lia Moisés, lia Deus na hora que era Jesus, para ver se a pessoa percebia. Então eu dizia, e Jesus falou, daí eu dizia, e Moisés falou, ninguém, nem tchum, se era Jesus ou se era Moisés, mas faz muita diferença se é Jesus ou se é Moisés. E aí eu vou percebendo que as pessoas não estão entendendo o texto. Se elas não entenderem o texto, como que elas vão extrair algum aprendizado? O que eu comecei a fazer no Evangelho no Lar lá em casa? Porque daí eu tinha que ensinar as pessoas a estudar também. Todo mundo traz o seu Evangelho. Então, já tinha minha mãe, já tinha uma sacolinha, porque a gente fazia Evangelho na minha casa, na casa dos meus sogros, na casa dos meus pais, na casa do meu irmão. Fazíamos Evangelho. A gente já ia com as sacolinhas, cada um da sua família, com suas sacolinhas de Evangelho, porque chegava lá na hora, cada um com seus Evangelhos, para ler junto. Qual é a parte do texto que você entendeu e que você não entendeu? O que te chamou a atenção e o que não te chamou a atenção? Porque senão a gente vai ler o Evangelho por 10 anos e vai continuar comentando só o título. Mas não se apropriou do texto para refletir a minha postura. Como que eu vou refletir? Nossa, eu sou orgulhoso mesmo. Pela definição aqui, gente, eu sou muito orgulhoso. Isso é uma construção que eu estou fazendo. Eu agora estou usando o texto para descobrir quão orgulhoso eu sou. Se eu não tiver a capacidade de analisar o texto e de perceber que ali faz uma definição e que ali dá exemplos, não consigo me enxergar. Eu vou ler o texto e vou falar, gente, isso aqui, ó, leu, lembrei daquele político lá. Vocês lembram fulano? Falou assim, aquilo lá é orgulho, não é? E a gente fica falando da vida de todo mundo. Me vem assim, como você tá na beira da piscina vendo as pessoas nadar, quando você deveria estar pular e tá lá no meio, né? Exato. E aí fica tudo à margem, né? Uhum. Bem à margem. Aquele nada bem, aquele nada mal, olha só, Uhum. aquele lá. É. Agora, se tiver que ir também, se afoga. Então, quanto mais perguntas nós fizermos para o texto, quanto mais coisas eu conseguir verificar o que eu sei ou eu não sei, maior será a nossa abertura para começar a ler o texto. Sinais dos tempos. Então, quais são os sinais que dizem de novos tempos? O que indica regeneração e que indica provas e expiações? Será que eu tenho isso na minha cabeça? Não tenho. O que indica que é regeneração e o que indica que é prova e expiação? Nunca parei pensar, porque a gente fala regeneração. Não virou santo. Então não vai ser tudo bonzinho. Que coisas de ruim que tem na regeneração? Que não virou santo, mas que já não é prova e expiação. Veja que são todas perguntas que eu estou fazendo, que quando aparecer ali uma sinalização dizendo não é só de desenvolver a inteligência de que o homem necessita, é preciso elevar o sentimento. Tá aqui. Prova e expiação, conhecimento. Regeneração, sentimento. Isso aqui é uma diferença. Por isso eu estou entendendo que eu estou aqui no mundo de prova e expiação. Eu sei um monte de coisa desse evangelho, mas eu ainda não consigo viver. Porque isso é característica de prova e expiação. Tem conhecimento, mas não tem elevação do sentimento. Eu me entendo agora e não fico me martirizando de como que eu sei que tem que perdoar se eu ainda não consegui perdoar, porque eu entendo que na prova e expiação tem conhecimento, mas ainda não tem elevação de sentimento. Eu só vou enxergar essa frase se eu faço as perguntas. Se eu não fizer as perguntas, eu não enxergo essa frase e não enxergo a importância
da frase, mesmo que eu memorize, eu não enxergo a importância da frase. Então, se nós estamos falando do texto, nós estamos falando de se relacionar. O primeiro, qual é a minha relação com o texto? O que eu sei, o que eu não sei, o que eu quero saber. Ponto 2, antes de ler um texto. Se eu vou me relacionar com este texto, a segunda pergunta é: quem escreveu o texto? Não pode estudar, ler, nós lemos qualquer coisa. Não pode estudar sem conhecer o autor. É nazista, é judeu, é espiritualista, é um ignorante. Quem é o fulano que escreve esse texto? Porque quando eu vou ler um texto que fala de espiritismo, e esse texto é de Allan Kardec, eu vou ler com um cuidado. Se esse texto fala de espiritismo e é de um menino de 16 anos, sem noção, fazendo críticas vazias, que não tem conhecimento nenhum de espiritismo, eu vou ler com outros olhos. Quem é o autor? Eu preciso saber quem escreveu a obra, eu preciso saber quando foi escrita a obra. Uma obra escrita em 1860, diferente de uma obra escrita em 1500, diferente de uma obra escrita em 2000. Veja, quando você lê André Luiz, e ele escreve coisas a respeito de moléculas, a respeito do corpo, que nem tinham sido faladas na ciência, outro peso. Caramba, olha, ele em 1940 escrevendo sobre isso. Outro olhar, outra análise, outras reflexões. Quem escreveu o texto, quando escreveu o texto, qual a obra, porque a gente precisa pensar. Sinais dos Tempos é um texto que passaram pra gente, mas ele está dentro de um capítulo. Qual é o capítulo? Qual é a obra? Eu preciso pensar em todo este contexto no qual aquele texto está inserido. E aqui eu gosto muito dessa dica, assim, de tentar encontrar relação entre o item, o capítulo e o livro. Porque é como se você estivesse se aproximando mais do que o autor pensa. Por que o autor põe esse item nesse capítulo e nesse livro e não pôs em outro? Livros que são escritos como teses, como Allan Kardec, são pensados, são revisados. Ele não pôs aleatoriamente. Não quer dizer que eu tenho certeza que ele quis dizer isso, mas quando eu me pergunto por que esse item está nesse capítulo que não está nem mais para frente, nem mais para trás ou nem em outro livro, eu estou me aproximando do que o autor pensa. Então, olhar para o autor, olhar para o contexto histórico e olhar para todo o contexto literário me ajuda a aprofundar no livro. A gente não tem pressa, porque não precisa ler um monte de coisas para ser espírita. Reconhece o verdadeiro espírito pela transformação moral. Você precisa não ter não necessariamente muitas coisas. O que te caracteriza como espírita é, mesmo que tenha muito pouco, que isso tenha te transformado. Sim. E se o pouco que você leu e conheceu te transformou, você é um verdadeiro espírita. Não precisa de um mundaréu de coisas. Senão a gente fica no muito conhecimento, sem nenhuma profundidade. E se não tiver profundidade, não vai ter transformação, só tem discurso. Então, isso são coisas importantes para a gente começar a leitura. Lembrar que é um texto... Só fiz um ponto aqui de anotação, que nessa de quem é o autor, quem é o livro, quem é o capítulo, quem é o item, aí eu já entendi. Caramba! Kardec escreve a Gênese. São os 5 livros que definem a doutrina espírita. Então isso é um texto de teoria. Eu preciso entender. Esse texto é um texto de teoria, ou seja, é um texto complexo. O cara é um filósofo, ele é um cientista. Então eu preciso ler com muito mais cuidado. Eu já estou sabendo que eu vou ter dificuldade de ler, que eu vou precisar ler várias vezes,
porque eu já entendi que não é um textinho qualquer, de uma mensagenzinha qualquer. A gente está falando de páginas que compõem uma teoria que ele diz que é ciência do infinito. Pelo amor de Deus, claro que vai ser difícil. Vocês entendem que tudo isso faz parte da preparação para o texto, porque se eu começar a ler sem toda essa contextualização, eu vou ter um monte de dificuldade porque eu não consegui me situar. Nossa, é o último capítulo da última obra. Olha que coisa interessante. Tem uma emoção a mais, né? Porque assim, é a última obra que ele lançou e ele faz o fechamento da última obra com esse capítulo. Já dá até um gosto, assim, tipo, meu Deus, faz mais um chá. Faz mais um chá que agora eu tô começando. Parece que são as palavras finais de Kardec para o movimento espírita. Meu Deus do céu! Você já lê com outro gosto. Eu digo, todo trabalhador deveria ler isso. Eu como facilitador de estudo, eu como presidente de casa espírita, eu como palestrante, eu como qualquer coisa, tinha que ler isso aí como assim, agora a carta final de Allan Kardec para os trabalhadores, a mensagem final, gente, últimas palavras, pá, tá aí. Então eu já leio com uma outra empolgação para o mesmo texto que todo mundo leu. Entendem como essas coisas vão fazendo, vão dando um sentido? E aí, isso tudo é o que seria antes da primeira leitura, tá? Todas essas perguntas, esses questionamentos, a contextualização antes da primeira leitura. A sugestão que eu faço para vocês, quando a gente está estudando filosofia, meu professor me ensinava que a gente ia ler talvez 10 vezes o mesmo texto. Mas, em termos dos nossos estudos, em especial quando a gente fala de Kardec, ou quando a gente fala de André Luiz, esses autores que estabelecem o pensamento da doutrina espírita. Kardec está lá, é a base. André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, Sueli Caldas-Schupert, esses grandes teóricos, eu digo para vocês, pelo menos 2 vezes tem que ler. Não dá para considerar assim. Li Kardec. Se você leu uma vez só, você não leu no sentido do estudar. Você só se aproximou do autor. E esse meu professor de filosofia, ele falou uma coisa muito interessante, porque eu tenho o costume de ir lendo, talvez como o Marco faz, vai lendo e já vai riscando, já vai fazendo anotações. Aí ele me disse assim, como você já vai sinalizando o que é importante se você não sabe qual é o pensamento que ele vai desenvolver? Deu? Faz sentido. Eu já estou enfocando coisas sem saber qual é o resultado final. Corro eu o risco de dar atenção para coisas que não são tão importantes e de não dar atenção para coisas que são importantes. Porque quando eu já comecei a arriscar, é natural que a minha emoção e a minha energia já vai estar onde está arriscado e sinalizado. Não é? Quase inevitável. Então ele me ensinou e isso eu gostei muito. Ele diz, a primeira é uma leitura de aproximação. Eu vou ler, não estou me detendo nos conceitos, não estou me detendo nos nomes, eu estou lendo para entendendo os temas que está falando, o que está falando, vamos supor que é um capítulo. Então tem esse item, então isso aqui ele vai desenvolver melhor lá, tal. E eu vou indo, caminhando para ver para onde esse negócio vai. Olha, depois que eu terminei isso aqui, eu vi que o próximo item é a geração nova. Então já vamos dar uma olhada nessa geração nova, porque talvez tenham coisas que isso aqui vai responder, talvez tenham coisas que a geração nova que vai responder. Vamos passar pela geração nova. Depois que eu fiz, é um celular ou é a bateria do... Acho que é a bateria do meu telemóvel. Do teu? Tá, achei que a câmera que tinha. Do meu telemóvel. Então, depois que eu fiz a primeira leitura, aí agora eu vou estudar o texto. Quando eu faço uma leitura já querendo estudar, eu corro o risco de perder foco. Então, a questão é,
Primeiro levanto os questionamentos, contextualizo o autor, obra, né, obras, obra, capítulo, item, e depois faço uma leitura inicial. Passo para ver o que ele fala, onde fala, já vou tendo uma noção. Aí agora eu volto no mesmo texto e agora eu vou ler no sentido do estudo, sinalizando os pontos. Agora vai ficar mais fácil ver de verdade o que é importante e o que não é importante. Aquilo que faz agora já me responde ou que não me responde. Ou talvez eu tenha dado uma passada geral e isso me abre para outras perguntas, então, que quando eu fizer a segunda leitura, eu vou me apropriar melhor. Então, nenhum texto importante nós deveríamos ler uma vez só. Porque a chance de nós lermos descontextualizado, a chance de nós lermos como aquelas citações que a gente estava fazendo. A pessoa faz o recorte e usa para o que ela quer. Por que ela não se apropriou do pensamento do autor? Eu preciso primeiro ler o texto inteiro, eu preciso me apropriar do pensamento do autor. Aí eu vou fazer a segunda leitura. Esse meu professor de filosofia, ele me dizia assim, na segunda leitura, você vai fazer um fichamento. Capítulo 1, item 1. Ele fala isso, isso, isso. Capítulo 1, item 2. Ele fala isso, isso, isso. Capítulo 1, item 3. Isso, isso, isso. Capítulo 2. Isso. Vou anotando, porque aí eu já estou fazendo uma síntese. E depois eu vou ler uma terceira vez para agora fazer as perguntas para o texto. Então, o que é o tal do conceito disso? O que é aquilo ali? O que não é e tal, tal, tal. Mas isso é para fazer um nível de aprofundamento muito grande, em termos alguns textos filosóficos, eu acho que existe. E acho que isso é muito ainda para a gente. Claro, quando você for escrever um livro sobre determinado tema, cabe. Você vai fazer um workshop específico para especialistas daquela área, cabe. Agora, nas nossas leituras, para palestra, facilitar, ou os textos que a gente está lendo, estudando em casa, não acho que precise ir nesse nível de detalhe. Então, minha sugestão é 2 leituras. Na primeira leitura, eu passo por ele para entender da onde ele parte, por onde ele passa e aonde ele chega. Quando eu tive essa noção geral do texto, aí agora eu vou me deter aos detalhes. Mas é uma ilusão a gente se deter a detalhes sem ter a visão do todo. Atrapalha o aprendizado. Pode ser que eu olhe focos que o outro não vê. Pode ser que o autor, né, quando eu vou construindo algumas coisas eu estou achando importante, mas quando eu vejo onde ele chega, eu vejo que aquilo ali não era importante. Para o pensamento daquele autor não era importante. Se eu quiser escrever sobre aquilo ali, eu escrevo depois. Mas ali, para entender o pensamento daquele autor, não é importante. Então, quando a gente vai fazer a segunda vez, eu anotei algumas perguntas. Então, a primeira vez essa leitura mais descomprometida. Aí eu anotei alguns pontos que eu acho que são importantes quando eu faço uma segunda leitura, que é assim. Primeiro pensar que o autor ele escreve e revisa. Caramba, se o cara escreveu, se revisou, se foi tão cuidadoso, isso para mim me estimula a fazer uma leitura mais cuidadosa. Ele diz uma palavra, eu tenho que parar assim, por que ele usou essa palavra e não usou outra? Elevar o sentimento, ele disse, já não é somente, olha que interessante, Marlon, já não é somente, ele não está dizendo para não valorizar o sentimento, o intelecto, já não é somente de valorizar, de desenvolver o intelecto, então continua desenvolvendo, mas também elevar o sentimento. Por que ele disse desenvolver o intelecto e elevar o sentimento? Por que ele diz desenvolver o intelecto e desenvolver o sentimento? Elevar o sentimento. Então o sentimento continua tudo mesmo, sim, mas ele tem um sentido inferior e um sentido elevado. Olha que coisa interessante. Já começa, por exemplo, disso eu tiro para analisar, vamos supor, a inveja. A gente vai fazer uma leitura católica de que você tem inveja e você não pode ter inveja porque é pecado.
Então, o que você precisa fazer com esse sentimento? Anular. Ele não disse anular. O que ele disse? Elevar. Eu sou invejoso. O que seria elevar a inveja? Eu sou invejoso. Olha as blusas que a Patrícia faz. Ela que faz todas as blusas, estão sabendo aí? Ela que faz as blusas. Olha as blusas e, tendo inveja, podia dizer, mas é uma ridícula. Ficar fazendo, deve ser muito mão de vaca, mesquinharia ficar fazendo as próprias blusas. Quando eu assumo que eu tô com inveja, eu vou dizer, Patrícia, como que você faz essas blusas? Como que você começou? Você sabia antes costurar? Não sabia. Como que você aprendeu? O que foi? Você me ensina um dia a fazer? Isso sou eu com inveja elevada. Eu continuo sendo invejoso. Só que antes a minha inveja era baixa para destruir a pessoa e agora a minha inveja me coloca num lugar de assumir que eu queria aquilo e agora eu vou fazer algo para eu também estar no lugar dela. Eu continuo tendo dificuldade de reconhecer que ela está aqui. Só que antes eu queria botar ela para baixo. Agora eu reconheço que ela está aqui e quero que ela me ajude a subir. Eu estou agora elevando a minha inveja, eu continuo sendo invejoso, mas uma inveja um pouco mais elaborada, que me leva para um processo de construção. Isso você percebe lendo a Gênese. Ele não disse resolver o sentimento. Ele disse elevar. Você vai continuar sentindo todas as coisas que você tem, mas com um sentido um pouco mais elevado, com um sentido um pouco mais nobre. Olha quanta coisa sai de uma frasezinha, vocês estão entendendo? Agora, se você vai passando rápido o texto, você não enxerga essas coisas. Então, pensar que as palavras que o autor colocou, elas são importantes. Isso a gente vai até usando, grifando expressões. Por que ele falou elevar? Por que ele falou descrever? Por que ele falou anular aqui? Então, anular é deixar de existir mesmo isso. Eu começo a enxergar expressões que o autor usa que eu não enxergava. Coisas que eu não via que estavam ali. Outra coisa que eu coloco assim para as minhas leituras. Buscar quais são os pontos importantes. Nossa, isso aqui, ó, ele falou 2 vezes. Né? Então, por exemplo, a gente está lendo e ele diz, então com isso conclui-se que. Não é conclusão só lá no final do texto. Ele conclui muitas vezes a ideia de com isso conclui-se que. Opa, 10 mil riscos do conclui-se que, porque ele está ali chegando a uma conclusão, ele está dando uma ênfase. Conclui-se que. Opa, essa ideia é conclusiva do pensamento desse autor. Então, partes importantes. Isso é premissa para a conclusão que nós chegaremos ao final. Meu Deus, para tudo, vamos ter que entender isso aqui. De onde o autor parte e aonde ele quer chegar? Isso também é uma pergunta legal para a gente fazer na segunda leitura. Qual é a ideia que ele tinha antes e a ideia que ele tem no final? Porque ele está fazendo uma construção. Por que ele está compartilhando esse texto com a comunidade? Ele quer que a gente chegue em algum lugar. Tem algum objetivo esse texto. Quando você começa a dialogar que o texto tem um objetivo, te ajuda a se aproximar do autor. Da onde ele está e para onde ele vai, aonde ele quer chegar. Quando você faz essa pergunta, isso ajuda a se apropriar do texto. O que esse autor revela? Termina o texto. O que ele quis dizer? Isso vai ser importante para a síntese lá no final. O que ele quis dizer? Li, sinais dos tempos. Entendi o que ele quis dizer. Volta para ler de novo. Como que é? Eu nunca lembro que eu faço uma confusão. Sinais dos tempos. Quais que são os sinais dos tempos, então? Não sei. Volta para ler, porque você não entendeu. Adianta depois. É quem leu a Gênese. Mas eu não entendi sinal de nada, não mudou minha vida, não me levou para lugar nenhum. Não li. Então você vê que você ainda não aprendeu, volta a ler de novo. Então, quais os argumentos, quais as bases, o que ele revela. E aqui, para fazer a segunda leitura, você agora vai começar a fazer... já tem uma noção do que está ali naquele texto. Qual que é a relação desse texto? Porque vê, você já passou o olho e já leu. Qual a relação desse texto com o título do item? Por que sinais dos tempos? Por que está dentro desse capítulo? Por que está dentro desse livro? Então, depois que você fez a primeira leitura,
você vai agora relacionar, porque ali primeiro a gente estava perguntando o que cabe em cada um de. Agora você vai relacionar o item com o capítulo, com o livro, talvez com uma obra. O último texto, a Gênese. A Gênese que estava falando do começo, né? Gênese é começo ou não é? Vou lá no dicionário para ver se Gênese é começo. Começo? Será que é começo do mundo? Se é começo depois que vira espírito puro, é um novo começo? Será que é regeneração? Cada novo globo é um novo começo, então? E será que está falando do começo do quê? De fases? Né? Porque ali nos capítulos anteriores ele estava falando de fase, então é um começo de uma nova fase. Faz sentido, talvez. Aí eu vou dialogando, isso vai me abrir para pensar muitas coisas. Com isso, nós fazemos a segunda leitura. Vocês entendem que se você lesse o texto, talvez você levasse 2 horas para ler o texto. Nesse esquema, você vai levar talvez 3 horas para ler o texto. Como vai ter que ler 2 vezes, a primeira é mais rapidinha, então se fosse 2 horas, então você talvez leve 4 ou 5 horas para ler o mesmo texto. Vai ser o dobro do tempo, mas o dobro do conhecimento, ou a consolidação de um conhecimento que te leva à transformação. Vale a pena. Do que você ler rápido, para uma explanação, para falar que leu, para terminar, mas você não tem sentido nenhum dentro desse texto e ele não tem sentido nenhum na tua vida. Não lesse. Eu tenho dito assim, não lesse. Se for para passar corrido de qualquer jeito, não leia. Gasta tempo, vai correr, vai fazer qualquer outra coisa na vida, mas não leia. Não vai fazer diferença nenhuma. Eu percebo agora melhor a importância das perguntas antes, você falando. Sim. Porque mesmo na primeira leitura, né, eu vou perceber, responder as minhas questões, né, eu consegui achar respostas, eu tenho mais perguntas ainda. Então isso vai me levar a perceber a necessidade de uma nova leitura e assim por diante. Mas se eu começo a ler sem pergunta, é como eu aceito o que vier, não estou procurando nada, eu li, tá bom. Não houve reflexão. Então veja, como eu não estou procurando nada, eu vou achar quase nada, porque quem não está procurando não vai achar quase nada, fica só uma leitura. Não vai me refletir, muitas coisas não vão me tocar e não me abre para novas leituras, porque daí quando eu vejo que eu li aquilo ali e fiquei mais com um monte de... Tá, mas aqui Kardec não falou se vira espírito puro ou não nessa regeneração. Não está claro se vira espírito puro ou não. Porque olhando aqui parece que é espírito puro. Vira espírito puro na regeneração ou não vira? Eu vou buscar outros textos que vão me ajudar a chegar a outras conclusões. Aí eu leio lá o Evangelho, chego a outras conclusões. Volto para cá e leio de volta esse texto. Agora já vai ser mês que vem, dali 2 meses, 3 meses. Leio de volta o texto. Eu vou achar outras coisas que eu não tinha achado. Mas uma coisa que eu percebi que eu faço, né, agora você comentando, eu começo a ler sem perguntas, mas procurando alguma coisa nova. Aí eu leio, ponto interessante, pus o highlight, já deu tempo, paro de estudar. Ou seja, eu não procurei perguntar qual é o objetivo daquele capítulo, né? Eu só achei um ponto interessante. E aí eu vou lá facilitar o estudo e passo, achei esse ponto interessante, aquele... Mas é como você falou, iniciar, se perder num ponto, mas aquilo nem era às vezes o principal. Porque você vai ler o que é interessante, vamos colocar entre aspas, no teu olhar, né? Mas a gente precisa apreender o pensamento do autor, né? O que ele quis passar. E depois, que daí é o que eu ia propor para vocês, porque depois que a gente faz a segunda leitura, então tem algumas perguntas que são importantes, que é: qual é o pensamento do autor? Gente, as pessoas não fazem isso. Eu misturo o meu com o do autor. E aí eu vou falar que ele está defendendo tal coisa, só que eu não entendo o que eu enxergo e o que o autor enxerga. Eu misturo. Eu preciso separar. Isso é uma questão da técnica. Eu não interessa o que eu penso. O autor defende isso, isso, isso e isso. Se você está num lugar de coordenação,
de facilitador, de palestrante, de escritor. Você não está ali para falar de você, você está ali para falar do autor. Este autor, nesta obra, defende isso, isso, isso. Se você termina uma leitura e não tem clareza do que ele defende, do qual é a teoria, do que ele argumenta, não teve efeito para você. Então, eu coloco aqui. O que é o pensamento do autor? É isso. Outra pergunta. O que eu aprendi? Nossa, eu não sabia isso, eu não sabia isso, eu não sabia isso, eu não sabia um monte de coisas. Terceira, qual o impacto disso na minha vida? Aí nós estamos caminhando para a doutrina espírita e para a transformação moral. O autor defende que a gente está numa grande transição. Ele defende que precisa trabalhar o sentimento, isso e aquilo. O que eu aprendi? Eu já sabia dessas coisas, mas eu aprendi que a questão da autonomia, a questão do cuidado, está ligado com a regeneração, as instituições mais autônomas e tal. E o que isso tem a ver com a minha vida? Que agora eu vou começar a trabalhar para que o centro espírita tenha mais essas caras de autonomia, de cuidado e de compartilhamento. Nesses textos do Kardec, que alguns são bem complexos, né, filosóficos, mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu leio e percebo que eu não aprendi nada, é um sinal, né, eu acho. Assim, porque eu imagino que toda vez que a gente lê um texto, por exemplo, o Evangelho, a gente estuda toda vez todo ano praticamente a mesma passagem. Todo ano eu sinto que eu estou vendo pela primeira vez aquela passagem. Sempre sai alguma coisa que eu não tinha percebido antes. Eu imagino, se você vê a passagem e não sai nada, alguma coisa está meio errado aí, né? A maioria das vezes é porque nem viu a passagem, né? Que é aquilo que eu digo, ficou no título, ficou no item, não leu com verdade, não fez perguntas anteriores, então, de fato, né? Não ter avanço, não ter questionamentos, não ter reflexões, ou se fizesse a pergunta, né? E qual é a aplicação disso? Daí eu não vou ver aplicação nenhuma. Se eu não vi nada, se não me acrescentou nada, eu não vou ver aplicação nenhuma, pelo amor de Deus. Mas eu, por exemplo, eu comecei a facilitar o livro dos Espíritos e é uma coisa que eu consigo, que eu vejo que vai fluir bem, não é? Agora até pedi a Patrícia para me deixar facilitar o Evangelho e eu acho um bocadinho difícil, mas eu não acho difícil no sentido para mim de entender. Porque essa coisa que disseste agora de gente estudar, fazer perguntas, o problema é o seguinte, pelo menos eu vejo muitas perguntas, mas o problema é assim, nós temos um hábito assim, a gente chega lá, imagina que meia dúzia estudou, meia dúzia não estudou. Então vamos estudar o Evangelho e não é uma palestra, eu não posso fazer uma palestra. Então, primeiro uma pessoa já fica ali, o que é que eu vou começar a falar? Porque não é uma palestra, não vou falar demasiado, não vou dar muitas informações. Não é? Mas depois a gente lê. E há montes de perguntas. Então, quem talvez não estudou, naquele segundinho que ele deu aquela lida rápida, que alguém leu o que ele ouviu, a pessoa começa a gente ver o que é que tu achas. E a pessoa não começa a dar opinião e depois, às vezes, sai ter do foco, que é aquela que a gente devia estudar mas hoje. Mas porque a falta desse hábito, Lina, porque veja, quando eu leio, eu não tenho que dar opinião. A gente está ali num estudo em grupo para entender qual é o pensamento do autor. Pois, mas né? Até porque eu brinco que é uma questão de hierarquia. O meu pai, ele diz assim, é verdade, o nosso papai. Você está dizendo que Kardec está falando é verdade. Então assim, tem Kardec aqui, você está aqui dizendo se o que ele está falando é verdade ou é mentira. Entende? Sim. Uhum. Mas você não está nesse lugar. Kardec está aqui, você está aqui. O que ele está me falando? O que ele está me ensinando? O que ele está me acrescentando? A relação hierárquica é diferente. Então, quando termina o texto, as perguntas não, né? Mas os comentários, eles não deveriam ser em torno do que eu acho, né? Eles deveriam ser em torno dessas perguntas. O que eu aprendi?
O que esse texto me acrescenta? O que eu via que eu não estava vendo? Qual é a implicação disso na minha vida? Então você poderia estar fazendo essas perguntas para as pessoas. Claro, Não, sim. não, o que- Lemos ali é o isso. texto. Gente, o que mais te chamou a atenção nesse texto? Não tem opinião. É isso que me deixa assim frustrado, porque assim, Mas vai conseguir. as pessoas começam a falar, entende? Tá, E- você vai cortar, Mas é o Não. que funciona no nosso grupo, mas você vai por cortar e menos vai por dizer assim, agora, não é? gente, mas calma aí, ó. O que vocês entenderam do texto? Mas eu acho, eu não sei se isso está correto, mas eu acho que uma pessoa vai facilitar, estou a falar no sentido do Evangelho, não é? Eu vou facilitar do Evangelho próximo domingo. Se eu estudar anteriormente, talvez lá no final eu consegui, ou juntamente com o Patrícia ou com o Marco, que são os coordenadores, a gente consegue ver as perguntas que estão dentro do texto e passar para as pessoas. Olha, nesse texto tem esses tipo de perguntas, vocês vamos dar uma lida, vamos estudar essas coisas em casa e vocês vêm com as, mais ou menos assim. Sim, Mas você está uma dizendo noção. antes ainda, né? Sim, Para a porque próxima se semana. a gente está falando que a aprendizagem ela é favorecida por essas perguntas anteriores, a gente fazer perguntas para as pessoas na semana anterior seria uma forma Para de estudar o estimular o texto processo. e ver o que a pessoa entendeu com essa pergunta. Mas umas almas não Cada vão um- estudar, né? Cada um vai ter uma opinião da resposta da pergunta, mas pelo menos a pessoa estudou, a pessoa ouviu a pergunta lá dentro. Entende? Porque eu, às vezes, eu saio e eu tinha montes de perguntas na cabeça, mas as pessoas, cada um começou a falar uma coisa e eu vejo que o essencial Às vezes Perdeu-se. se perde. perdeu-se. Porque as pessoas não estão acostumadas a estudar, né? Não estou acostumado a fazer isso. O que o autor fala? Ah, eu acho que perdoar é muito difícil. Não interessa o que você acha. Entendeu? Porque a gente não está aqui num grupo de estudo para você falar que você acha muito difícil. Não interessa o que você acha. O que o autor falou? O autor falou que o perdão não quer dizer convivência, que é isso, que é aquilo, e a implicação para a minha vida é essa. Vocês entendem que assim, não interessa o que você acha sobre o texto. Isso aí é conversa de café, batendo papo lá na esquina. Não estamos aqui estudando para cada um ficar falando o que acha. Porque isso vai passar 1 hora e vamos ficar só jogando comentários fora. Um achar isso, aí o outro vai adorar o comentário. Não comenta Kardec. Ah, eu acho que... Ah, eu não acho que é. Gente, vocês guardam os achismos de vocês. Aqui é o que ele defende. Ele defende que o perdão é isso, que isso não é perdão, que o perdão não tem um definitivo, que isso. Qual a implicação para a nossa vida? A implicação para a nossa vida é, então não dá para querer sentir por uma pessoa, mesmo que sente. É isso, é bem isso. Então, eu me sentia mal de não estar mais à vontade com o meu filho depois que ele roubou dinheiro da minha carteira. Eu me sentia mal por isso, mas eu tô vendo, claro, não dá para sentir as mesmas coisas por isso ou pelo outro. É claro que eu me sinto mais à vontade com o outro, porque eu sei que no outro eu posso confiar, esse aqui eu tenho que estar com o pé atrás. É claro que eu vou sentir alguma coisa diferente. É o que o texto está dizendo. Ai, que coisa boa de perceber isso, né? Que a gente não é obrigado a sentir as mesmas coisas por um desafeto e por um afeto. Isso é o que o autor fala e do que ele fala, qual é a implicação na minha vida. Interessa o que eu acho? Não interessa. Mário, então talvez está um pouco equivocado o modo como a gente faz o Não estudo. falei nada disso. Não, Não é tô equivocado, mas a refletindo. gente pode ir melhorando. Estou refletindo agora. O modo como a gente tem feito o estudo do Livro dos Espíritos é a gente lê a pergunta e reflete. O que a gente pensa que é a resposta. Uhum. Então, talvez é perguntar o que Kardec fala da resposta. Alguém sabe? Ou porque a gente procura saber de onde a gente parte, qual é o nosso conhecimento e depois ler a resposta. É a primeira parte. Mas acontece que a gente O não que fica na Uhum. resposta para refletir a resposta. Ah, A talvez gente lê a isso, resposta, tá bom, essa é a resposta. Então, talvez isso, porque quando a gente lê a pergunta, isso seria um bom jeito de estudar o Livro dos Espíritos, né? Eu li a pergunta, porque vamos supor, nessa coisa que eu estou falando para vocês de levantar as perguntas anteriores. Não tem como levantar todas as perguntas, porque o livro é o Livro dos Espíritos, não tem como levantar todas as perguntas. Mas então, quando eu leio a pergunta, eu vou me perguntar, o que eu sei? Será que eu sei? Não sei? Eu estou me abrindo para a primeira etapa. Li a resposta. Agora
eu vou ver se então fazia sentido, se não fazia, o que me acrescentou, que nova pergunta que surge, eu vou elaborar em cima daquilo, né? Que seria, a gente daí vai ler a resposta. Nossa, então estávamos completamente perdidos, hein? Porque a gente estava achando isso e ele diz outra coisa. Naturalmente você vai ver, a gente vai ler a segunda vez. É porque vê bem, né? Ele fala, olha só, a gente já leu a primeira vez, você já teve a noção da resposta. Já viu que está completamente fora do que a gente está falando. Naturalmente as pessoas vão ler de volta. Olha, é bem isso aqui, ó. Ele disse tal. Aí a gente está consolidando o aprendizado. Então o que eu digo não é que está equivocado, mas quem sabe o depois dessa leitura a gente retomar se a gente sabia ou não sabia, que outras perguntas podem surgir dali, o que então de fato ele defende, qual a ideia que Kardec defende. Gente, e agora ó, com essas 3 perguntas que a gente leu, eu acho que dá para ter uma ideia, né? O que Kardec está defendendo? Ó, Kardec está defendendo esse ponto, esse ponto, esse ponto. A gente vai fazendo sínteses, ou terminamos um capítulo, o que ficou? O título do capítulo era sobre caráter. O que ficou então pra gente a respeito de caráter? Ah, não sei. Vamos ter que voltar. Não, ele estava falando de vícios e virtudes. O que ficou então pra gente? Do que é vício e do que é virtude? Como que era que ele dizia lá? Vamos voltar. Então voltamos no vício e virtude. Talvez uma coisa que vocês já possam acrescentar isso. Depois que termina um item interessante, parentela corporal e parentela espiritual. Terminou o item, vamos fazer um encontro só para fazer a síntese desse item. O que falou dentro desse item, qual ideia que ficou, quais foram os pontos importantes, porque daí a gente vai consolidar um aprendizado antes de ir para o próximo item. Eu acho que isso é importante. E consolidar porque já vamos trazendo para a nossa vida, né? Então, gente, como que ficou de vício e virtude, assim, para eu olhar para minha vida e dizer isso aqui é vício, isso aqui é virtude? Não entendi nada. Então, vamos voltar ali no texto, claro que daí a gente como mediador, né, já vai estar ali anotando, ó, veja lá, ele falou ali, e aí a gente faz uma síntese que vai nos ajudar. E isso, eu estou falando de um grupo de estudo, mas é o que a gente deveria fazer pessoalmente. Eu terminei de ler um item, eu preciso dizer, gente, o que ele quis dizer então? Que esse negócio agora de hábito, será que eu entendi? Porque se eu tiver que dar uma palestra, eu vou me obrigar a fazer uma síntese pessoal, porque eu vou expor. Então, quando eu estou ali, eu preciso fazer a síntese pessoal, porque a prova não é expor, a prova é o que vai acontecer amanhã na minha vida, né? Naquela lógica. Então, com isso, a gente consegue organizar melhor o conhecimento, porque não estamos com a pressa de chegar em lugar nenhum. O nosso objetivo é sedimentar conhecimento para que ele nos transforme. Se a gente passar 3 anos estudando o Livro dos Espíritos e as pessoas não se transformarem, a gente não atingiu o objetivo da doutrina. Elas podem ter decorado o Livro dos Espíritos. Se não conseguir olhar para dentro e se transformar, não fez sentido. E a gente poderia ter ficado só lá com uma lei moral, no estudo das leis morais, e aquilo a gente passou 6 meses estudando, mas aquilo estava tão transformador para as pessoas, aquilo estava levando tanto elas a refletir, a pensar, a se modificar, que a gente ficou 6 meses naquele tema. Isso é o verdadeiro espírito. Posso só complementar? Última coisa, porque você que tem problema com o horário. Que a Lina estava falando, né? É difícil mesmo facilitar o evangelho, mas dentro disso que o Marlon está trazendo para a gente agora, do objetivo do texto, uma coisa que pode ajudar é a gente ler e perceber qual é o objetivo daquele item. Então eu vou fazer tipo 3 perguntas para chegar, e eu quero que as pessoas tragam essa resposta, porque é isso que Kardec diz. Se eles não trouxerem, eu vou auxiliar eles. Não conseguiu até aprender. Eu fazer a última pergunta que vai ajudar a chegar na conclusão. Então, eu preciso saber onde eu quero chegar e ir conduzindo as pessoas, né, com perguntas, instigando para elas também chegarem na conclusão. Sim, isso vai ajudando vocês. Eu vou facilitar aquele item, preciso olhar o item dentro do capítulo, né? Por que aquele item está dentro do capítulo? Essas relações são as relações do mediador, mais do que trazer o conhecimento que ele está falando, já está ali. E a gente tem que controlar a nossa ansiedade de chegar na resposta, porque é assim, você faz a pergunta, não deu nem um segundo para a pessoa responder, ninguém respondeu, você vai lá e responde. Se eu lembrar que é uma construção, né,
eu vou ter que dar o tempo para as pessoas fazerem a construção, para elas amadurecerem, para que esse negócio... Puxar, É um super desafio. tem que puxar o incentivo, incentivar, né? Puxando com Mas com também, não, incentivo. assim, puxar, mas não assim. Então, tem resposta? Pessoal, quem que vai Não, falar? não. Quem que vai Não falar? Quem que dessa vai... forma. E daí Pra trazer você não novas tá, perguntas. você não, né? não tá dando espaço para ninguém responder, porque você tá falando, e aí? Mas e aí? E Mas aí? vocês Eu concordam já vi isso comigo acontecer. que, olhando por esse ângulo que a gente está vendo, o lugar de educador, ele é muito mais difícil do que de quem passa conteúdo. Porque passar conteúdo precisa você ter uma boa memória para você ler aquilo ali e sair falando aquilo ali. E isso que a gente está falando não tem resposta pronta, não tem pergunta pronta, tem que ter paciência, tem que respeitar o tempo de cada um, tem que fazer perguntas que ajudem as pessoas a fazer o... Gente, dá muito mais trabalho. Então, por isso é até aceitável que tenha tanta palestra, que seja tanto assim, do que grupos de estudo. Porque dá muito mais trabalho você mediar um bom estudo Sim. do que você fazer uma palestra.